O argumento, ele é um texto literário, ele é o que mais se aproxima de um texto literário. Ele pode ser em prosa, pode ser dividido em cenas. Ele é o documento que contém toda a história do filme e que, consequentemente, antecede o roteiro. Se você quer saber um pouco mais, fica comigo, que é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. Muito bem, eu sou a Gabi. No vídeo de hoje eu vou falar sobre argumento, que é o texto que antecede o roteiro, mas antes da gente entrar no argumento, eu tenho que fazer um breve resumo sobre o roteiro para vocês. Para quem quer entender um pouco melhor sobre roteiro, eu sugiro que vocês assistam ao vídeo que eu já gravei sobre, usando como exemplo a série Cursed, A Lenda do Lago, que é a série da Netflix. E eu utilizei também como referencial teórico para explicar roteiro para vocês o manual do roteiro do Syd Field. E é sobre ele que eu vou resumir o roteiro nesse vídeo. Muito bem, roteiro. O roteiro, ele é um texto técnico, então ele tem todas as expressões técnicas que a gente costuma utilizar e toda uma formatação também técnica que diz respeito ao filme. Então o roteiro, ele contém diálogos, ele contém descrição e outros itens que são essenciais para se transformar a escrita em imagem. Então, basicamente, o roteiro, ele já escreve em imagens, Quando a gente está lendo um roteiro, a gente já começa a ver o filme ali na nossa cabeça, a gente já começa a pensar em imagens com o roteiro, e é isso que a escrita do roteiro traz. O argumento não é muito diferente, mas é bastante diferente, porque o argumento, ele não vai conter diálogo, ele não vai conter esses termos técnicos e essas formatações técnicas que eu falei para vocês relacionadas ao roteiro. Ele vai trazer só a história, Então, o argumento. O argumento, ele é um texto contínuo, então ele não vai ter pausas ou interrupções no que diz respeito, fazendo o comparativo ao roteiro do corte seco, enfim, fade in, fade off, esses termozinhos. Então, o documento, o argumento, ele é contínuo, ele vai conter itens que são essenciais para se elaborar o roteiro. Então, ele vai conter descrição de cenas, ele vai conter a descrição do ambiente no que diz respeito ao cenário político, social, em que país, localização, quem são os personagens, como que são esses personagens emocionalmente, fisicamente, em que momento a trama que esses personagens estão envolvidos vão se encontrar, quais são a relação entre eles, quem é o personagem principal, quem é o vilão, quem é o antagonista, quem são os secundários, qual é o objetivo principal do filme, como que essa narrativa, essas questões que vão ser abordadas no filme, elas vão se encontrar, e o final. Então, basicamente é isso o argumento, ele vai trazer toda a descrição do filme, toda a parte literária do filme de maneira sintética, de uma maneira breve, mas que não seja resumida, entendeu? O argumento, ele é um texto simples, ele é um texto objetivo, ele vai trabalhar muito com a questão do poder da síntese, que é o poder de resumir em poucas palavras o que você quer dizer, mas não cortar o que você quer falar. Então, esse é o argumento. Normalmente um argumento, ele é de 3 a 5 folhas, mas existem argumentos muito maiores, o que vai depender do tempo do seu vídeo, do tempo do seu filme. O roteiro, ele é mais técnico, uma página de roteiro equivale a 1 minuto de filme. Então a gente consegue aí delimitar certinho o que está acontecendo nos minutos
em cada minuto da sequência. No argumento não, o argumento ele traz um panorama geral do que vai ser o filme e o roteiro ele aprofunda. Basicamente é isso, né? E é muito legal que nós temos 2 autores, pelo menos que eu li, o Syd Field e a Doc Comparato, que trazem essa questão. O Syd Field ele aborda só o roteiro, mas ele traz questões lógicas de se construir uma narrativa que a Doc Comparato também traz, só que ela traz essas questões e ela aprofunda ainda mais essas questões no argumento. Então é um livro mais sintético versus um livro mais detalhado, mais detalhista. Eu vou deixar o nome dos livros aqui na descrição para vocês saberem, né, do que eu tô falando. E eu adoro juntar coisas e imaginar coisas e bolar itens. Porque o que acontece? Eu estou lendo roteiros, eu estou lendo sobre argumento, eu estou lendo sobre toda essa lógica narrativa, porque eu quero escrever meu 5º livro, eu já escrevi 4, e eu quero que o meu 5º livro ele tenha uma pegada mais profissional. Ele seja mais profissional e ele seja mais lógico, não seja simplesmente pautado na criatividade, porque nos outros livros eu só sentei e escrevi. E dessa vez eu quero ter um embasamento técnico para fazer esse meu 5º livro. E eu sou muito detalhista, eu sou muito metódica e eu penso em imagens. A minha mente ela pensa em imagens, naturalmente. Então eu achei nada mais válido estudar roteiros e estudar essa linha narrativa e lógica de um roteiro, que é um texto escrito em cenas, e tentar aperfeiçoar esses conhecimentos para algo literário no que diz respeito a um livro. E é o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse conhecimento sobre argumento e o primeiro passo para se construir o meu 5º livro vai ser escrever um argumento sobre ele. E aí depois eu vou, em cima desse argumento, eu vou ler, reler, introduzir, editar e cortar coisas para que saia no formato de um livro, para que saia do tamanho de um livro. E que não seja muito longo, porque meus últimos livros bateram aí a casa das 400 páginas. É bem muita criatividade dentro de um documento. E aí, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês essa minha experiência de escrever um argumento antes de escrever um livro, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, faz toda aquela coisinha que o youtuber pede, se inscreve no canal. Querem que eu aprofunde mais? Comentem, tá? Querem que eu fale sobre algum assunto? Comentem. Querem que eu utilize algum filme como exemplo? Comentem. Porque esses itens como roteiro e argumento, na maior parte das vezes, quando a gente vai explicar e dar exemplos práticos, a gente tem que colocar spoilers. Então, é um pouco confuso a gente explicar sem ter spoilers. Dá para entender, mas fica uma coisa meio vaga. Então, se vocês querem que eu utilize exemplos práticos, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou procurar ver, assistir as suas ideias ao filme ou a produção que vocês me indicarem para poder fazer um vídeo sobre. Mas eu já vou logo avisando que vídeos sobre essa parte técnica vai conter spoilers, tá bom? E é o vídeo dessa semana. Fiquem todos muito bem, se cuidem, fiquem em casa, porque o corona ele ainda não passou. Eu perdi mais um membro da minha família essa semana, dessa vez foi vítima de Covid. Então eu peço, por favor, encarecidamente que vocês fiquem em casa.